Olá, meu nome é Letícia Fonseca Augusto e o tema do meu trabalho de tecnologia da informação são os sistemas de planejamento de recursos empresariais, conhecidos pela sigla ERP. Primeiramente, eu vou introduzir algumas classificações que existem para os softwares. Depois, vou diferenciar os conceitos de software livre e de código aberto e apresentar as principais vantagens e desvantagens do uso de softwares livres nas empresas. Bom, como aparece no slide, os softwares podem ser livres, proprietários ou de domínio público. Um software proprietário é aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação são restritos pelo distribuidor. Então, para utilizá-lo é necessário autorização ou pagamento. Por outro lado, o software de domínio público é aquele cuja licença de comercialização está relacionada com a legislação de um certo país. Já o software livre é aquele cujos usuários têm a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e aprimorar o software. É importante salientar que os termos livre e gratuito não necessariamente são sinônimos nesse caso. Bom, também podem existir os softwares comerciais, que são aqueles desenvolvidos por empresas ou pessoas visando o lucro com a sua utilização. Outra questão são as licenças variadas que podem estar associadas aos softwares. As licenças são os documentos que regulamentam a utilização desses softwares, então cabe a ela a imposição de mais ou menos restrições à utilização dos mesmos. Agora vamos à diferenciação dos conceitos de software livre e software de código aberto. Como eu falei, os softwares livres estão associados a um conjunto de liberdades, que são a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, de estudar como esse programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. E então, para isso, é preciso que o usuário possa acessar o código-fonte. E também a liberdade de redistribuir cópias de modo a beneficiar outras pessoas. Por outro lado, o software de código aberto, quando se fala de um software de código aberto, apenas se quer dizer que o usuário pode visualizar o código-fonte desse produto. Mas o termo código aberto nada diz a respeito da distribuição, modificação e comercialização desse software. Então, essa questão ética das liberdades do usuário não são definidas para o código aberto como são para o software livre. As vantagens e desvantagens associadas à utilização dos softwares livres nas empresas aparecem no slide. Como vantagens, podemos citar a redução do custo com a obtenção da licença, a liberdade de modificação, no sentido de adequar os programas às necessidades da organização, a disponibilidade do aplicativo em qualquer momento, o que representa ganho de tempo e flexibilidade para a empresa, a velocidade de correção dos bugs, já que esses softwares livres eles estão sendo constantemente atualizados e aperfeiçoados por comunidades ao redor de todo o mundo, e a segurança elevada, que também é explicado por esse último item. Então, com a incessante atualização e correção dos códigos, eles acabam se tornando menos vulneráveis. A principal desvantagem, é a necessidade de mudança cultural dentro do ambiente de trabalho, já que os funcionários, acostumados a utilizar softwares proprietários, precisam se adaptar a esses outros programas, que muitas vezes apresentam interfaces não tão intuitivas quanto as dos softwares proprietários. Agora vamos finalmente ao assunto principal desse trabalho, que são os sistemas ERP. Qual o contexto de surgimento desses sistemas? Bom, os sistemas ERP surgiram, ganharam espaço, conquistaram o mercado de soluções de informática a partir da década de 1990, quando as empresas se deram conta da necessidade que tinham
de eliminar desperdício de recursos, reduzir custos e reagir mais rapidamente às alterações do mercado. Até então, a tecnologia da informação era aplicada apenas para otimizar o desempenho de departamentos específicos. Então, como eram desconsideradas as interações desses departamentos com outros departamentos, com outras atividades e processos, embora internamente parecesse que a performance havia melhorado, que eles haviam atingido um nível satisfatório, o processo como um todo permanecia lento e ineficiente. Esses sistemas isolados que acabaram sendo desenvolvidos dentro das empresas deram mais vulnerabilidade ao erro, uma vez que a informação precisa ser inserida várias vezes, e dificultaram a geração de informações a respeito da empresa como um todo, uma vez que eram uma série de sistemas independentes que não conversavam entre si. E afinal, o que é um sistema ERP? Os sistemas ERP são sistemas de informação integrados, adquiridos na forma de pacotes de softwares comerciais, cujo objetivo é dar suporte a uma ampla gama de operações realizadas pela empresa. Esses sistemas são divididos em módulos interconectados, em que só é preciso inserir a informação uma única vez, e ela é imediatamente disponibilizada para todos os demais módulos, o que reduz a chance de erro. A implantação de um sistema ERP pode transformar uma empresa em no mínimo 3 aspectos. O primeiro é a terceirização do desenvolvimento dessas aplicações transacionais, reduzindo os custos com a parte de informática. O segundo é a implantação de um modelo de empresa integrada e centralizada, em que os setores da empresa conversam entre si e têm uma relação forte, focados num objetivo central. E o terceiro é a transição da visão departamental para a visão de processos. Agora, duas questões bem importantes. A primeira, qual o principal risco associado à implantação de um sistema ERP? O principal risco é a empresa não estar preparada para receber esse sistema. Então, é preciso uma avaliação bem cautelosa a respeito dos pressupostos do pacote que se pretende adquirir. Esses pressupostos são os modelos de negócio que vêm embutidos nos pacotes. Então, é fundamental que esses modelos conversem, estejam de acordo com os modelos da organização, para que possa ocorrer o alinhamento, para que isso flua bem. A segunda pergunta é sobre o impacto da implantação de um sistema ERP no processo de tomada de decisão. Os sistemas ERP são interessantíssimos como colaboradores para o processo de tomada de decisão, porque eles permitem a análise do impacto dessa decisão sobre toda a cadeia de fornecimento, evitando que uma decisão seja tomada a partir de um enfoque pontual, que pode conduzir a conclusões errôneas. Para complementar a ideia do que são os sistemas ERP, eu vou tratar agora de uma série de conceitos muito importantes relacionados a eles. O primeiro é a funcionalidade. A funcionalidade de um sistema ERP representa o conjunto total de diferentes situações e processos que esse sistema é capaz de cobrir. Um outro conceito é o de módulo, que já foi tratado rapidamente quando eu defini o que eram os sistemas. Os módulos são os menores conjuntos de funções que podem ser adquiridos e implementados separadamente em um sistema ERP. Eles normalmente correspondem às divisões departamentais da empresa, mas a tendência é que eles passem a corresponder aos processos realizados por ela. Essa divisão em módulos tem a vantagem de permitir que a empresa implemente as partes do sistema à medida que isso seja interessante para ela, podendo ou escolher apenas algumas partes ou então implementar o sistema completo, mas em etapas.
Isso facilita a compreensão do funcionamento do sistema e a divisão das responsabilidades entre os usuários. Um outro conceito é o de parametrização. A parametrização corresponde à adequação da funcionalidade de um sistema ERP a uma empresa específica através da definição de valores para parâmetros já definidos no sistema. Então, o grau de parametrização de um sistema dá o número de possibilidades que o sistema é capaz de abranger sem precisar ser alterado. Então, quanto mais parametrizável o sistema, maior o número dessas possibilidades. A configuração de um sistema ERP, por sua vez, representa o conjunto das opções de funcionamento de um sistema ERP, uma vez definidos os seus parâmetros. Já a customização de um sistema ERP, que é o último ponto que vamos tratar, corresponde à necessidade de alterar o código dos programas que compõem o sistema quando a situação da empresa não pode ser reproduzida a partir dos parâmetros existentes. Então, esse é um caso que representa bastante custo. O custo de implementação e manutenção de um sistema customizado é proporcional à quantidade de modificações a que ele foi submetido. Para fechar esse trabalho sobre sistemas ERP, eu resolvi focar na questão organizacional. Então, primeiro a gente vai falar sobre o processo de implementação de tecnologia da informação de modo geral. Existe um modelo que foi baseado na teoria de mudança organizacional de Lewin, e esse modelo define 6 etapas para o processo de implementação de tecnologia de informação numa empresa, que são a iniciação. Nesse momento são levantados os problemas da organização e as possibilidades da tecnologia da informação, e tenta-se combinar encontrar o ponto de encontro dessas duas questões. Então, tenta localizar uma possibilidade de aplicação da tecnologia da informação para solucionar um problema organizacional. A outra etapa é a adoção, que corresponde à negociação entre os interessados, culminando na aprovação desse projeto de implementação e a obtenção dos investimentos necessários. O terceiro item é a adaptação, que inclui os processos de desenvolvimento, instalação e manutenção da aplicação de tecnologia da informação. Nessa etapa, os procedimentos organizacionais são revistos e os usuários são treinados, tanto nesses novos procedimentos quanto no uso de TI. A aceitação é um processo de indução dos usuários ao comprometimento com o uso dessa nova aplicação, que passa a ser empregada nos procedimentos organizacionais. O penúltimo tópico é a rotinização, que é o encorajamento do uso da aplicação como uma atividade rotineira, do dia a dia. Então, a ideia é que essa atividade deixe de ser percebida como algo extraordinário e comece a passar batida. Por fim, a gente tem a incorporação, que é quando se obtém o potencial total da tecnologia implementada, com a eficácia e eficiência organizacionais ampliados pelo uso da TI. Especificamente sobre a implementação de um sistema ERP, qual a relação disso com os aspectos organizacionais? A resposta está no próprio slide. A gente começa do fato de essa implantação representar um processo de mudança organizacional, que provoca alteração nas tarefas individuais, nas atividades e responsabilidades de cada departamento, e também na interação entre os departamentos. Diante de tantas mudanças, é fundamental treinar o corpo de funcionários para que eles estejam preparados para lidar com isso. O outro ponto é o comprometimento da alta diretoria, que representam os pilares da empresa nesse momento de transição e adaptação. É preciso o comprometimento deles
para assegurar que as instabilidades que aparecerão serão contornadas de forma satisfatória. Outra questão é a natureza interfuncional do processo de implementação de um sistema ERP, que, como a gente falou, afeta todos os setores dentro de uma empresa. Então, isso significa que é preciso gerenciar a mudança em um grande número de pessoas, o que definitivamente não é uma tarefa fácil. Para que o processo de implementação seja bem sucedido, também é preciso que os gerentes de negócio de cada área tenham as atribuições bem definidas. Só assim vai ser possível cumprir os prazos, o orçamento e evitar que outras atividades da empresa entrem em conflito com a implementação do sistema ERP. A comunicação também é um ponto importantíssimo. Durante o processo de implementação, certamente existirão equipes mobilizadas nesse sentido dentro de cada departamento. Essas equipes estarão constantemente sendo submetidas a processos de tomada de decisão. E essas tomadas de decisão precisam ser compartilhadas com as demais equipes para evitar redundância e erros. Por fim, tem a questão filosófica, que é extremamente delicada. A implementação de um sistema ERP impõe a mudança da visão departamental da organização para uma visão de processos. Toda mudança no modo de pensar não costuma acontecer de uma hora para outra, então é preciso muita habilidade para lidar com essa situação. Bom, eu espero que todos os conceitos tratados na minha apresentação tenham ficado claros. Em relação ao conteúdo, era basicamente isso que eu pretendia passar com o meu trabalho. Obrigada.